Bom, quase um ano, né, do evento do ano passado. Um ano. Na verdade, dia 12. Então falta ainda... Faltam 4 dias. Foi dia 12, a minha apresentação foi no dia 12 do ano passado, dia dos namorados, né? Foi amor à primeira vista com a JBC. Ah, e é verdade, foi mesmo. Esse ano, não tenho que reclamar, foi um ano fantástico. Estou muito contente lá, as coisas que a gente está fazendo estão dando certo, a gente está tendo uma resposta muito legal, né? Estamos gostando bastante. A gente, no evento do ano passado, anunciou lançamentos lá, né? A gente lançou Freezing, a gente falou de Sakura, que também estava dando, tanto Freezing quanto Sakura, as coisas começaram a dar aquele salto de qualidade da JBC, de fazer uns produtos diferenciados, né? No começo de 2013, nos primeiros Genshin Online, quando eu anunciei novos títulos, eu brinquei que a gente ia tentar fazer um lançamento por ano, por mês, se fosse possível e tal. E de lá para cá a brincadeira cresceu e começou a dar certo, né? A gente começou a conseguir fazer realmente um lançamento por mês. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso até o final do ano, porque a gente depende das nossas negociações, mas né, a gente está com os títulos engatilhados, com títulos anunciados para vocês, né? Deu certo a gente conseguir lançar um Black Edition aqui. E a gente queria então, uma recapitulação que a gente vai fazer do que de lá para cá o que aconteceu, foi isso? Sim, foi muitas coisas, foram muitos títulos e diversas edições. Então vamos ver uma retrospectiva de tudo que rolou até agora. Do ano passado para hoje. Não de toda a história do mangá. Nem eu sabia que eram 15 lançamentos até agora, putz grila. 169 edições. Acho que a gente teve um ano bacana e como vocês viram aí, realmente a gente está só começando. Eu queria, como eu falei no começo, lá na apresentação, dizer que a gente está praticamente chegando numa fase 2, né? A gente consolidou essa mudança, a gente começou... mudou o papel dos mangás para um papel um pouco mais grosso, lançamos mangás em offset, estamos botando páginas coloridas nos nossos mangás, acabamento melhor quando é possível, e agora a gente chegou no Black Edition, que é praticamente um pontapé inicial dessa segunda fase, porque é como se fosse um absolute de quadrinhos, né? Uma edição realmente definitiva de colecionador, mais bem acabada, mais bacana. É uma coisa que já vem sendo feita bastante nos últimos tempos com quadrinhos no Brasil, mas em mangá é uma coisa que ainda não estava acontecendo. Então a gente quer também ter esse tipo de coisa. A gente quer lançar outros quadrinhos diferenciados também para a livraria, com acabamento melhor para colecionador. Não necessariamente relançamento, talvez alguns quadrinhos inéditos no Brasil. A gente está com alguma coisa na manga aí que ainda não está fechado, mas em breve eu espero divulgar para vocês. Mas também ter exatamente isso que eu falei, uma fase 2 de preços diferenciados, qualidade,
Então você vai poder comprar o seu mangá mais barato, mais popular, ou o seu mangá mais bacana, divertido na livraria. Eu queria falar um pouquinho especificamente do Death Note, que está chegando. A gente já tem um monte de gente perguntando detalhes da edição, etc e tal, por que foi feito isso, por que foi feito aquilo. Então eu já queria aproveitar para dar uma explicada para vocês. A gente muitas vezes recebe perguntas ou questionamentos ou reclamações de que tal mangá não é igual ao do Japão, o papel é diferente, não sei o que, a impressão e tal. Não dá para comparar qualidade de papel, de impressão do Brasil com o Japão, com os Estados Unidos. As qualidades são muito diferentes, as tiragens são muito diferentes. Os caras lá fora têm tiragens muito maiores e conseguem negociar coisas muito diferentes do que a gente consegue aqui. E não só isso, às vezes detalhes mesmo fazem diferença. Vou começar explicando com um exemplo prático. O Black Edition, na versão americana, ele é pintado de preto, a borda das páginas. É óbvio que a gente queria pintar de preto a nossa edição também, mas era impossível sem encarecer muito a edição. Por quê? Você tem uma perda de tinta absurda para poder fazer isso. O trabalho é um trabalho praticamente manual. E além da perda absurda de tinta, você tem a perda absurda de exemplares. Porque qualquer besteira que o cara fizer, vaza no meio, joga fora. Além de tudo, a gráfica não garantia pra gente que, além de tudo isso, depois de tudo prontinho, essa tinta não ia soltar na mão das pessoas. E aí a pessoa ia ler, ia soltar a tinta e ia falar: que porcaria, troca pra mim. Então, muitas vezes a galera reclama, que lixo, não tem, não sei o quê, não tem ideia do tanto de detalhes envolvidos para você fazer certas coisas. Então, a gente falou, bom, isso é um detalhe menor, não dá pra gente fazer assim no Brasil, mas a gente vai fazer o melhor possível dentro das nossas possibilidades. Fora disso, o mangá tem reserva de verniz na capa, como a edição americana, tem reserva de verniz aqui, para quem não, laminação fosca na capa, páginas coloridas no começo, para quem não viu. Obrigado, Thiago. Thiago é o L da redação, para quem não reconheceu, né, o cara... Ele trabalha com os mangás e ainda pega super vilões, o cara é foda. E tem uma coisa que a edição americana não tem, a contracapa preta. Isso aqui é branco na edição americana, por exemplo. A gente teve o cuidado de deixar preto porque o tijolo ia ficar mais bonitinho. Então o que a gente pode fazer, o que é possível fazer no Brasil, a gente faz. O papel do miolo, quem perguntou, é um papel especial para livro, chama Look Screen, que é mais branco e dá menos reflexo. Então a gente fez realmente uma edição caprichada e especial, que eu tenho certeza que quem comprar não vai se decepcionar. A gente gostaria, eu falei um pouco, eu passei isso na internet, a gente gostaria de ter colocado um prefácio. Eu sou adepto sempre que os mangás, quando possível, tenham algum trabalho editorial neles, um texto, pelo menos, nosso, explicando o que é esse mangá, quando foi lançado, por que é bacana. Eu acho muito legal ter esse contato com o leitor e, sempre que possível, de repente, colocar um prefácio de alguém, um pós-fácio, alguma coisa que ajude a melhorar ainda mais a obra, a criar um contato maior com o leitor, uma identificação. Infelizmente, nem sempre é possível. Esse, por exemplo, foi um exemplo. A gente tinha já o pós-fácio feito pelo Marcelo Cassaro e eles não deixaram. Eles falaram, não, infelizmente, nesse mangá não pode, porque a gente acha que não dá. Então, sempre que possível, a gente tenta melhorar, engrandecer as coisas, porque eu realmente acredito que se você fizer um trabalho editorial bacana, colocar algum extra, ter esse contato direto com o leitor, você está melhorando a obra, mostrando cuidado com o leitor. Tá? Acho que de Black Edition era isso que eu tinha para falar para vocês. Está sendo lançado hoje.
Vai começar, a partir da próxima semana, a chegar em outras livrarias e lojas especializadas. Espero que vocês gostem. Vou falar um pouco do que eu já tinha anunciado, né? Anunciei Genshiken e a gente anunciou King of Thorn, né? Que é Baranoo. A gente não tinha dado mais detalhes sobre esses títulos. Tá quase tudo certo, a gente está dependendo só de ver se a gráfica consegue imprimir a tempo para sair ainda no mês de junho, esse mês. Então, muito provavelmente, além do Black Note Death Edition, o Death Note Black Edition, não é a primeira vez que eu faço que eu erro. Posso brincar? Pode, claro. Todo mundo aqui sabe o que é Genshiken? Mas falando da palavra, todo mundo sabe o que é Genshiken? Aí eu vou fazer como arquiteiro, né? Vou fazer pesquisa então. Vocês acham de um nome especial? Posso brincar? Pode. O que vocês acham de Otaku Clube? Nossa. Venha pro Otaku Clube você também. Pô, é um nome muito forte, gente. Não, tô brincando assim, porque agora a gente vai entrar numa conversa bem interessante, que é sobre a adaptação de um produto desse para o Brasil. Exatamente. Isso é uma outra coisa sempre muito discutida na internet, por quem gosta, não gosta, que traduz, não traduz, por que fez isso, por que fez aquilo, etc e tal. Por que se chamaram Diário do Futuro, Mirai Nikki de Diário do Futuro, por que Another foi Another, por que Nura é a Ascensão do Clã das Sombras. Bom, a gente sempre tenta explicar que a gente estuda caso a caso. A gente tenta fazer mangá para o maior número possível de pessoas. A gente não quer vender mangá só para quem já conhece mangá, só para quem já conhece os títulos, só para quem já sabe do que se trata. A gente quer tentar abranger o maior número possível de pessoas. Por isso, a gente sempre tenta adaptar da melhor maneira possível, com parcimônia, seja os termos dentro do mangá, seja nomes de mangás. Alguns a gente acredita que não tem o que fazer, que é melhor não traduzir. Outros a gente acha que o nome em inglês é melhor e outros a gente acha que é possível traduzir. Tudo depende muito. A gente sempre senta e conversa em equipe sobre as nossas possibilidades. Então, no caso desses 2 novos títulos, e que se tudo der certo, esses 2 estarão também esse mês, então a gente vai ter 3 lançamentos, Death Note, Baranoo e Genshiken. Genshiken, a gente decidiu manter Genshiken com um subtítulo que não é a tradução exatamente literal japonesa, porque também a tradução literal japonesa é um nome muito duro, acadêmico, que fica aparecendo, que é, como é que é, Thiago? Sociedade para os Estudos das Mídias Modernas. Então a gente deu uma... Visual das mídias visuais modernas. O Léo sabia, o Léo Kitsune, o homem o mito. Então a gente deu uma pequena adaptada no subtítulo. Você lembra de cabeça? Sabe? Lembra, Léo? O Clube de Estudos da Cultura Pop Japonesa. A gente deu uma traduzida para as pessoas entenderem o que quer dizer isso. Até porque é exatamente isso, é o que o Ed estava falando. Se a gente coloca Genshiken, e aí, quem que vai comprar Genshiken na banca? 2 pessoas iam comprar 3. Até aqui, tá vendo? Então é isso, a gente precisa sempre dar uma adaptada. No Mirai Nikki, pô, o que é isso? O Diário do Futuro, caramba, isso parece uma coisa interessante. E Baranoo, que é King of Thorn, que a gente vai chamar de O Senhor dos Espinhos. Sim, o cara fez cara feia ali, mas vai ser o Senhor dos Espinhos, você mesmo. Não, eu tô pensando. Não, eu sei, eu não tô reclamando, foi só pela piada. Você não foi o único, foi só o que eu vi primeiro. E Baranoo, impossível, não dá pra gente deixar.
King of Thorn. Tá, é um nome em inglês e tal, mas... Pô, quem que vai saber o que é King of Thorn? E além de tudo, o Thiago é um cientista editorial que cuida de revisar as nossas traduções, nossos tradutores são terceirizados, e o Thiago cuida da parte de adaptação, não só ele, claro que ele passa por mim, passa pelo Marcelo, que também é assistente editorial. Aliás, se vocês me desculpem, eu esqueci de apresentar as pessoas antes da palestra, né? Isso acontece muito com as pessoas idosas como eu. O Marcelo trabalhou comigo na Conrad também, com o Sidão, agora é meu assistente editorial, lá ele era meu chefe de arte, né? O Thiago também é assistente editorial, cuida da parte de adaptações. O Thiago, ele foi alfabetizado em japonês, ele morou no Japão dos 4 aos 14 anos. 5 aos 13. Quase acertei. Foi quase. E até é engraçado porque a gente acaba aprendendo várias coisas da cultura japonesa com o Thiago. Às vezes ele tá lendo umas coisas lá e ele fala, cara, isso aqui é uma coisa que ele já viu no Brasil que é diferente, ele conta pra gente. Por exemplo, eu vou contar pra vocês uma coisa divertida da redação. Exatamente, imagina. Você sabia que quando o farol tá verde no Japão, as pessoas falam, tá azul, pode atravessar? Tá azul. A fruta... Conhecem que é verde, aquela cor é verde, mas vamos chamar aquele sinal verde de azul. Então, está azul. Tá azul, pode atravessar. E a fruta tá madura ou azul, não verde. Mas só isso. O resto é tudo azul e verde normal, né? Por aquela, é verde, mas o que ela tá? A fruta tá azul. Que cor é essa? É verde. Ela vai, o japonês vai te responder. Então, eu tô enxergando a cor verde, mas ela ainda está azul. Então sim, esses japoneses são loucos. Então, isso é só para dar um exemplozinho do que o Thiago sempre pesquisa um monte de coisa a respeito de mangá. Aliás, ele cresceu lendo os mangás nas revistas e lá, e etc e tal, né? Ele era fã de mangá quando morava lá. E aí eu vou voltar pro King of Thorn. Ele descobriu que uma das inspirações do autor para fazer o King of Thorn foi o Lord of the Flies, que é um livro famoso em inglês, que é o Senhor das Moscas. E aí por isso a gente resolveu colocar o Senhor dos Espinhos em vez de Rei dos Espinhos, porque na verdade Rei dos Espinhos não passa exatamente o que é a história. Ele leu a história inteira, ele pesquisou a respeito e a gente chegou à conclusão de que era um nome que ajudaria mais em banca a mais gente experimentar a história, dar uma chance à história, até porque esse mangá é um mangá que eu gosto muito, eu já conhecia. Eu quero que a gente tenha mais mangás desse tipo, como Mirai Nikki, como Another, que são mangás diferentes do que as pessoas têm visto no Brasil, que tem certas reviravoltas, ou que é um mangá de mais mistério. Eu acho que a gente precisa dar uma oxigenada no tipo de história que sai no Brasil, porque senão a gente fica muito fechado. E não me entendam mal, eu adoro Naruto, adoro Dragon Ball, adoro One Piece, adoro essas coisas todas. Eu acho esses mangás muito legais, mas se a gente ficar só nisso, só fechado nisso, o mercado não vai, entendeu? A gente precisa ter histórias diferentes. Como eu falei lá no começo, eu tento não me prender se o mangá é shonen ou shoujo, etc e tal. Eu gosto de ler histórias boas, eu gosto de coisas que chegam no final e eu leio e falo, caramba, esse cara, puta, que final bacana. E por falar em histórias boas... Então é verdade, eu me perdi nessa coisa. Você acha que a hora já não, apesar não vai acabar, correu, né? Então tá acabando, né? Por falar de histórias boas... Então eu vou aproveitar, anunciar mais um mangá que a gente vai lançar para vocês, tá? Já que o Ed tá me pressionando, né? Eu vou ter que... Tem que ter lançamento. Tem que ter lançamento. E eu acho que é uma coisa bem esperada pela galera, né? Vamos lançar Blue Exorcist. Gente, ou No Exorcist, para os mais puristas. Gente, vocês não sabem o pânico que é escutar nego perguntando, vai lançar tal mangá, e você fala, não. Não vou falar, sabe como é que é, até tá tudo certo.
A gente soltou o vídeo lá do Death Note, por exemplo, né, essa semana, e o povo comentando assim, nossa, já separei o dinheiro para Death Note, né? Tomara que não lancem Blue Exorcist, né? Porque eu vou ter grana pra 2 dias atrás, a gente comentando na redação, cara, agora de 2 dias. Você vai ter que comprar. Você vai. O Exorcista Verde, tá, pessoal? E eu queria aproveitar o Blue Exorcist para usar exatamente o que eu estava falando para vocês. A gente está falando de 3 títulos diferentes, com 3 decisões editoriais diferentes. Genshiken, com o nome original, King of Thorn, traduzido para o português, Senhor dos Espinhos, e Blue Exorcist vai ser Blue Exorcist. Tá? Porque é claro, o nome Exorcist ninguém sabe o que é, deixar o nome japonês é sempre muito difícil, mas Blue Exorcist já é uma marca super forte, a gente acha que é um nome que passa bem o que quer dizer a obra. Então, o engraçado, eu tive a ideia de falar isso para vocês hoje na palestra, porque a gente estava discutindo na redação sobre os 3 nomes ao mesmo tempo. Aí eu falei, cara, olha o que a gente está conversando, a gente está tentando decidir exatamente 3 coisas, completamente 3 títulos que a gente vai decidir para coisas diferentes. Então, é isso que acontece, não é que a gente fala, puta, vamos pensar um nome que vai irritar mais a galera, vamos, qual que vai ser? Não é assim que a gente decide. Eu acho que ia ser Otaklube. Otaklube, eu vou dizer, seria vendedor, tenho certeza que seria vendedor. Mesmo porque, né, como todos que trabalham na editora, querendo ou não, veio por motivo de gostar da cultura pop oriental ou japonesa, sempre gera esse questionamento. Então a gente sempre questiona um ou outro, será que é legal esse caminho? Será que não é? Plausível, vamos aí. Tem isso, ninguém caiu de paraquedas lá, todos nós somos fãs de quadrinhos, de mangá, adoramos o que fazemos, então também a gente, em geral, ninguém decide sozinho, a gente sempre conversa em um monte de gente, e até, cadê o Léo Kitsune que não tá... ele pode dizer, o Léo está há pouco tempo com a gente, 3 meses, o Pedro ao lado dele também, o colega menos famoso do Léo, né? Ele pode dizer, por exemplo, o quanto ele mudou as coisas que ele pensava do dia que ele entrou na editora, com tudo que ele viu que acontece, das dificuldades, das coisas que a gente escolhe, para hoje, como é escolher e lançar e etc e tal. Tá lá dentro, agora que eu vejo que o pedido de publica tal coisa, não é assim, né? Não é só, gente, pega lá do Japão e imprime aí. Até chegar na banca é um trabalho enorme, agora eu sei. Foi só mais um exemplo, né, que as coisas são complicadas, tem muitos detalhes e coisas, várias coisas que a gente pode falar para vocês, outras que a gente não pode, que são coisas corporativas, né, mas sempre tem muita coisa envolvida. Acho que a gente podia abrir para algumas perguntas ainda, né? 3 perguntas. Infelizmente, mas quando acabar, eu não vou embora correndo de helicóptero, vocês podem vir conversar comigo. Algumas coisas eu vou poder responder, outras eu infelizmente vou dizer no comments para vocês, mas todo mundo pode bater um papo com a gente depois, tá? Olha, assim, por enquanto, o que deu certo de novel até agora no Brasil foi novel ligada a grandes títulos, coisas já conhecidas. Com esse boom que está tendo com a internet, as pessoas conhecem mais as novels, etc e tal, e começam a pedir, a gente está estudando a possibilidade de talvez trazer. O que acontece é que muitas vezes as novels são como mangás, tem 10 volumes de novel, só que o novel é um livro, então é muito mais difícil você lançar 10 livros do que você lançar 10 mangás, é uma aposta muito maior. Então é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem antes de conseguir fazer isso, porque também a gente não quer pegar e lançar uma novel de 10, lançar um, foi uma porcaria, lançar 2, sei lá, e parar no meio, né? Então, a gente está pensando no assunto, sim. Agora, a viabilidade dele eu não sei qual vai ser. Na verdade não, a gente... algumas pessoas comentaram isso e tal, mas eu acho que, sinceramente, para a grande maioria das pessoas, isso não faz diferença. E isso cai um pouco no que eu estava te falando. A gente estuda o que é melhor. Nesse caso,
Diário do Futuro, Mirai Nikki, Future Diary, era razoavelmente conhecido pelo meio otaku, mas não pelo grande público. Ao contrário do que muita gente diz, o inglês ainda não é básico no Brasil. Muita gente acha que sabe inglês, mas não sabe. E assim, uma coisa que eu posso te falar é que o Diário do Futuro superou a minha expectativa no Brasil do que ia acontecer. Então, acho que foi acertado. Como eu te falei, varia. Por exemplo, o Another também não é. Para mim, o Another é exatamente igual ao Diário do Futuro, em termos de conhecimento dos leitores. Mas o Another, eu jamais colocaria o outro, a outra, não sei. É alguma coisa que não funcionaria em português. Então a gente realmente analisa caso a caso. Provavelmente nunca. Sorry. Então, foi bom você perguntar porque é bom mais gente ouvir. É muito difícil que a gente consiga trazer, exatamente pelo que ela falou, a explicação que a gente tem dado nas redes sociais. O Another Zero é um prequel do Another que saiu muito tempo depois, só que foi uma edição especial que, na verdade, ela saiu acompanhando um DVD de episódios do Another. Então, a gente não consegue negociar separadamente. E é muito complicado para a gente negociar mídia com as editoras japonesas e não só negociar, lançar no Brasil. Se eu lanço uma revista com DVD no Brasil, é muito mais barato de lançar do que lançar um DVD com revista, por causa de imposto, etc e tal. Então, por causa disso, é muito difícil que a gente consiga trazer, a menos que eles resolvam aceitar que a gente negocie só o Another Zero, o que não foi o caso até agora. Sim. Eu tenho mais uma coisa para falar para vocês. Uma coisinha rápida.